Sêneca, Cartas a Lucílio, livro 10. Queixas-te de teres dado com o ingrato. Se é a primeira vez que isso te sucede, bem, podes agradecer a tua sorte ou a tua prudência. Mas esta é uma questão em que a prudência apenas fará de ti um homem azedo, pois, se pretenderes evitar o perigo da ingratidão, nunca mais farás benefícios a ninguém. Quer dizer, para que os teus benefícios não sejam em vão, privas-te de fazê-los. A verdade é que é preferível proporcionar benefícios, mesmo sem contrapartida, do que renunciar a beneficiar os outros. Há que voltar a semear, mesmo depois de uma má colheita, as sementeiras perdidas por uma prolongada esterilidade de um terreno pouco fértil podem ser compensadas pela abundância de uma única messe. Para encontrarmos um só homem grato, vale bem a pena sujeitarmos-nos à ingratidão de muitos. Ao distribuir benefícios, ninguém tem a mão tão certeira que não se possa com frequência enganar, pois sejam em vão esses benefícios, desde que, uma ou outra vez, sejam bem aplicados. Não é um naufrágio que põe termo à navegação, como não é a presença de um falido, que impede o usurário de montar banca no fórum. Em breve a nossa vida se transformará num torpor inutilmente ocioso, se pretendermos eximir-nos à mínima contrariedade. A ingratidão que sofreste deve dar-te ânimo para seres ainda mais pródigo nos teus benefícios. Quando uma ação é de resultado imprevisível, há que empreendê-la uma e outra vez, para aumentar a probabilidade de sucesso. Sobre este problema, todavia, já discretei mais do que suficiente. No meu livro sobre os benefícios, esclareçamos antes uma questão que, segundo julgo, não foi completamente discutida nesta obra, e que é a seguinte: perante um homem que nos fez um benefício e que posteriormente nos prejudicou, podemos considerar-nos quites, livres da nossa dívida de gratidão? Se queres, podes ainda acrescentar: o prejuízo que nos causou superou em muito o benefício que antes nos fizera. Se pedires a opinião a um juiz estritamente rigoroso, ele entenderá que o prejuízo equilibra o benefício e dir-te-á que, embora o malefício seja preponderante, a medida em que o prejuízo excede deverá ser posta na conta dos benefícios. O homem prejudicou-nos, mas anteriormente já nos fora útil. Desse, portanto, o desconto devido ao tempo que passou é por demais evidente, e nem preciso de te chamar a atenção para isto, que devemos investigar o grau de boa vontade com que o outro nos prestou o benefício, ou até que ponto o prejuízo que nos causou foi involuntário.
porquanto quer os benefícios, quer as ofensas, dependem do ânimo com que foram feitas. Eu não quis fazer-te um benefício, apenas o fiz por vergonha, ou por me deixar vencer pelas tuas súplicas, ou por esperança de retribuição. A nossa dívida de gratidão é proporcional à boa vontade que usaram conosco. O que interessa num benefício não é o seu quantitativo, mas sim o espírito com que foi feito. Mas abandonemos por agora esta conjectura. O nosso homem fez-nos primeiramente um benefício e causa-nos agora um prejuízo que ultrapassa o valor do benefício precedente. Um homem de bem fará as contas de maneira que o saldo lhe seja desfavorável. Aumentará a cifra do benefício, reduzirá a do prejuízo. Um juiz mais brando, tal como eu próprio prefiro ser, mandará que se esqueçam os prejuízos e apenas se pense na dívida de gratidão. Poderás objetar-me que é de justiça pagar a cada um conforme merece, ser grato em relação aos benefícios e retribuir com a pena de talião, ou pelo menos com a cessação da gratidão, os prejuízos recebidos. Isso é verdade quando o autor da ofensa e o autor do benefício não são uma e a mesma pessoa. Se o são, nesse caso o benefício deve anular a gravidade da ofensa. Se nós, mesmo para com quem não nos fez qualquer bem, devemos ser indulgentes, devemos ser mais do que indulgentes, se esse alguém nos faz mal depois de nos ter feito algum benefício. Eu não julgo os dois atos pela mesma bitola. Pelo contrário, dou mais importância ao benefício do que à ofensa. Nem todos sabem ser gratos. Um indivíduo, mesmo de pouca formação, inculto, homem vulgar, em suma, pode ficar devendo um favor, pelo menos vendo a coisa pelo ângulo dos benefícios que recebeu, pois não sabe a medida exata em que fica em dívida. Apenas o filósofo sabe o valor que a cada benefício se deve atribuir. O indivíduo inexperto, de que acima falei, por boa vontade que tenha, pagará pela sua dívida menos do que deve, ou falará numa ocasião ou no local inoportuno. Em suma, o favor com que pensa retribuir vai-se em pura perda. Há certos domínios em que empregamos as palavras com uma rara propriedade. Usamos tradicionalmente certos vocábulos que designam com toda a eficácia os deveres sociais que pretendemos ensinar. Costumamos, por exemplo, dizer com toda a propriedade que este homem apresentou os seus agradecimentos àquele outro. De fato, apresentar significa mostrar maior gratidão do que a devida. Não dizemos pagou o favor recebido, pois pagar fazem-no todos, mesmo quando a dívida tem de lhes ser reclamada, ou quando a pagam contra a vontade, sem data certa, ou por interposta pessoa. Também não dizemos que recompensou o favor recebido, ou o restituiu. Quer dizer, não gostamos de usar para esta situação os termos empregados quando se fala de dinheiro emprestado. Apresentar significa tornar presente alguma coisa àquela pessoa de quem recebemos um favor. Este vocábulo implica que se trata de uma apresentação voluntária. Quem apresenta fala por sua própria iniciativa. O sábio examinará no seu foro íntimo todos os aspectos da questão, o valor do benefício recebido, a pessoa que o fez e por que, quando, onde e por que forma. Por esta razão, nós afirmamos que apenas o sábio sabe manifestar devidamente
a sua gratidão, do mesmo modo que apenas o sábio sabe prestar devidamente um favor. Ou seja, de um modo tal que maior contentamento sente o sábio em prestá-lo do que o outro em recebê-lo. Não faltará neste ponto quem veja nas nossas palavras uma daquelas frases insólitas ou paradoxos, como dizem os gregos, e nos objete, com que então ninguém, exceto o sábio, sabe manifestar a sua gratidão. Pela mesma ordem de ideias, também só o sábio saberá como pagar aos credores, ou dar aos vendedores o justo preço dos objetos que compra. Bom, para não terem má vontade conosco, fiquem todos sabendo que Epicuro partilha a nossa opinião. Metrodoro, pelo menos, afirma sem hesitar que tão somente o sábio sabe como manifestar a sua gratidão. De resto, também causa espanto nós dizermos que apenas o sábio sabe amar, que apenas o sábio sabe ter amizade. Ora, manifestar gratidão é um componente do amor e da amizade. Direi até que é um componente de alcance mais geral e que abrange mais pessoas do que a verdadeira amizade. E não menor espanto causa nós dizermos que só no sábio pode existir a lealdade, como se o nosso antagonista não dissesse afinal a mesma coisa. Ou pensas tu que pode conhecer a lealdade quem não sabe manifestar gratidão? Deixe então de falar mal de nós, como se nós apenas proclamássemos paradoxos, e fiquem de uma vez por todas a saber que, enquanto o sábio age segundo os valores morais, o vulgo se limita a guardar a aparência exterior da moralidade. Ninguém, exceto o sábio, sabe manifestar gratidão. O não sábio deve tentar manifestá-la, conforme souber e puder. Será preferível faltar-lhe o conhecimento do que a vontade, já que a vontade não é coisa que se aprenda. O sábio terá de proceder a uma avaliação comparativa de todos os fatores, porquanto o benefício, embora de valor material idêntico, revestirá maior ou menor relevância em função do momento, do local e da motivação. Muitas vezes se tem verificado que riquezas abundantes, afluindo sobre uma família, se mostraram menos eficazes do que 1000 denários, oferecidos no momento exato. Há considerável diferença entre uma oferta e um gesto de socorro. Não significa o mesmo o fato de, com a nossa liberalidade, salvarmos alguém, ou apenas o financiarmos. E com frequência uma dádiva exígua traz consigo consequências de grande alcance. Por exemplo, não vês tu a diferença entre alguém que dispõe dos seus fundos para fazer um favor a outrem e alguém que tem de pedir primeiro para poder ser útil por sua vez? Mas não passemos mais tempo a remoer assuntos já amplamente tratados. Ao fazer a comparação entre o benefício recebido e o prejuízo sofrido, o homem de bem, embora pronunciando seu juízo com a maior equidade, penderá a favor do benefício, inclinar-se-á de preferência nesse sentido. Da maior relevância, porém, é a pessoa que está em causa nestas situações. Fizeste-me um benefício concernente a um escravo, mas ofendeste-me a respeito do meu pai. Ou então, salvaste-me o filho, mas roubaste-me o pai. A nossa personagem fictícia prosseguirá em seguida a sua comparação, e caso verifique que é diminuta a diferença entre o valor do benefício e o da ofensa, não lhe ligará importância. Mesmo na hipótese de essa diferença ser considerável, deverá retribuir o favor, caso o possa fazer,
sem detrimento dos seus deveres de lealdade familiar. Isto é, se a ofensa recebida apenas tiver sido dirigida à sua própria pessoa. Em conclusão, o procedimento a adotar será aceitar sem dificuldade a lei das compensações, assumir obrigações, mesmo superiores ao devido, retribuir um benefício, mesmo contrariado, como paga pelas injúrias sofridas, preferir inclinar-se no sentido de, apesar de tudo, desejar dever favores a outrem e desejar retribuí-los, elaborar em erro, mostrar melhor disposição em aceitar do que em retribuir favores. Quem recorre a empréstimos tem maior alegria no rosto em pagar a dívida do que ao contraí-la, e do mesmo modo, maior satisfação deve sentir quem retribuir um favor traduzido em importante soma do que quem contrai uma obrigação de tal monta. Também neste ponto caem em erros ingratos. Aos seus credores têm de pagar o capital e mais o juro, mais dos favores recebidos, entendem que podem gozar gratuitamente, quando na realidade a demora em retribuí-los lhes acresce o valor, e a nossa dívida de gratidão se torna tanto maior quanto mais tardia. Também é ser ingrato retribuir sem juros os benefícios, mais uma coisa a ter em conta quando se contabilizar o deve e o haver. Devemos fazer tudo no sentido de sermos tão gratos quanto possível. A gratidão é um bem que nos pertence a nós, assim como a justiça, ao contrário do que vulgarmente se crê, tira o seu valor mais de si mesma do que da aplicação aos outros. Cada um de nós, ao ser útil aos outros, é útil a si mesmo. Não digo isto no sentido de cada um pretender ajudar quando é ajudado, proteger quando é protegido, ou no sentido de que um bom exemplo acaba por redundar em benefício do seu autor, tal como os maus exemplos recaem nos seus autores. E por isso ninguém tem pena das vítimas de injúrias que as próprias vítimas, por também as fazerem, mostram ser possíveis. Quero sim dizer é que a recompensa de todas as virtudes reside na sua prática. Não é com vista a obter uma recompensa que nós as praticamos. O prêmio de uma ação correta é essa mesma ação. Eu não me mostro grato para que um outro, levado pelo meu exemplo, me faça um favor de melhor vontade, mas porque a gratidão provoca um sentimento da mais pura e bela alegria. Não me mostro grato porque isso me possa ser útil, mas sim porque me dá prazer. Para te convenceres de que assim é, dir-te-ei ainda mais. Se eu não puder mostrar-me grato, senão à custa de parecer ingrato, se não puder retribuir um benefício, senão sob a aparência de uma ofensa, tenho o dever de, com a consciência tranquila, tomar a decisão mais acertada, mesmo a troco de parecer um miserável. A meu ver, ninguém mostrará ter mais amor à virtude e dedicar-lhe maior devoção do que quem não receia perder a reputação de homem de bem, só para não macular a sua consciência. Em suma, como já disse, é mais para o teu bem do que para o bem alheio que tu te sentes grato. Ser-se retribuído por algo que se deu é coisa vulgar, cotidiana, mas sentir gratidão é um sentimento grandioso que provém do mais feliz estado de alma. De fato, se a maldade torna os homens infelizes e a virtude os torna felizes, então a gratidão é uma virtude. Tu restituis um bem de uso comum, mas consegues um outro de inestimável valor. A consciência da tua gratidão, coisa só possível a uma alma acima do normal. A consequência do sentimento oposto à gratidão
é a máxima infelicidade, porquanto ninguém pode ser grato a si mesmo, se o não for para com os outros. Eu não estou afirmando que quem é ingrato será infeliz. Os dois estados são simultâneos. O ingrato é imediatamente infeliz. Evitemos, portanto, ser ingratos, não por causa dos outros, mas por nossa causa. Da maldade, a parte que redunda sobre os outros é a mais ínfima, a menos importante. O pior da maldade, a sua parte, por assim dizer, mais densa, é a que permanece dentro de nós e nos oprime. Conforme dizia o nosso Átalo, a maldade bebe ela mesma a maior parte do seu veneno. As serpentes produzem venenos que causam dano aos outros seres, mas são inofensivos para elas mesmas. Com o veneno da maldade é o contrário. Quem o produz é quem mais sofre. O ingrato tortura-se e aflige-se a si mesmo. Odeia os benefícios que recebe por ter de retribuí-los. Procura reduzir a sua importância e, pelo contrário, agigantar enormemente as ofensas que lhe foram causadas. Há alguém mais miserável do que um homem que se esquece dos benefícios para só se lembrar das ofensas? A sabedoria, pelo contrário, valoriza todos os benefícios, fixa-se na sua consideração, compraz-se em recordá-los continuamente. Os maus só têm um momento de prazer, e mesmo esse breve, o instante em que recebe o benefício. O sábio, pelo seu lado, extrai do benefício recebido uma satisfação grande e perene. O que lhe dá prazer não é o momento de receber, mas sim o fato de ter recebido o benefício. Isto é para ele algo de imortal, de permanente. O sábio não tem senão desprezo por aquilo que o lesou. Tudo isso ele esquece, não por incúria, mas voluntariamente. Não interpreta tudo pelo pior. Não procura descobrir o culpado do que lhe sucedeu, preferindo atribuir os erros dos homens à fortuna. Não atribui mais intenções às palavras ou aos olhares dos outros, antes procura dar do que lhe fazem uma interpretação benevolente. Prefere lembrar-se do bem que lhe fizeram e não do mal. Tanto quanto pode, guarda na memória os benefícios precedentes e não muda de disposição para com aqueles a quem deve algum favor, a não ser que as suas más ações sejam de longe mais graves, numa desproporção evidente, mesmo a quem não a quer ver. E até neste caso o sábio terá por eles, depois de uma considerável ofensa, sentimentos idênticos aos que tinha antes do favor recebido. Na realidade, mesmo quando a ofensa é equivalente ao benefício, permanece na nossa alma um certo sentido de benevolência. Quando há paridade de votos, o réu é absolvido. Quando surge uma situação ambígua, o nosso sentido de humanidade inclina-nos para a interpretação mais favorável. Do mesmo modo, a alma do sábio, quando os favores são equivalentes aos malefícios, embora deixe de ser devedor, não cessa de querer sentir-se em dívida, fazendo como aqueles que pagam o que devem mesmo depois de um decreto determinar a anulação das dívidas. Ninguém poderá ser grato, senão desprezar tudo aquilo que excita a atenção do vulgo. Se quiseres, de fato, retribuir um favor, terás que estar disposto a enfrentar o exílio, a derramar o teu sangue, a resignar-te à indigência, a consentir mesmo que a tua inocência seja posta em causa e se sujeite a infames boatos. Um homem grato não é coisa de pouca monta. Habitualmente, a nada se dá mais valor do que a um benefício, enquanto o solicitamos, mas a nada se dá menos valor depois de obtê-lo. Sabes o que ocasiona em nós o esquecimento dos favores recebidos? É o desejo daqueles que procuramos obter.
Não pensamos no que já conseguimos, mas só no que ainda procuramos alcançar. Somos desviados do caminho reto pelas riquezas, as honras, o poder e outras coisas mais que a opinião comum considera valiosas, mas que em si mesmas nada valem. Somos incapazes de juízo de valor quando o que está em causa não é a opinião corrente, mas sim a própria natureza das coisas. Tudo o que atrás referi não tem em si nada que mereça atrair a nossa admiração, para além do fato de serem habitualmente objeto de admiração. Não se trata de coisas justamente desejáveis, e por isso mesmo julgadas valiosas. Pelo contrário, julgamos-las valiosas e por isso as desejamos. Quando a opinião errônea de uns quantos se torna a opinião geral, essa opinião geral condiciona, por sua vez, a opinião de cada indivíduo. No entanto, se nos deixamos guiar pela opinião pública, no caso precedente, façamos o mesmo quando ela nos afirma que o ponto mais alto da moral consiste na gratidão. E essa verdade proclamá-la-ão todas as cidades, todos os povos, mesmo os oriundos das regiões bárbaras. Neste ponto estão de acordo os bons e os maus. Haverá quem aprecie sobretudo prazer, outros haverá que julguem preferível o esforço ativo. Uns consideram a dor como sumo mal, para outros a dor não será sequer um mal. Alguns incluirão a riqueza no sumo bem. Outros dirão que a riqueza foi inventada para o mal da humanidade, e que o homem mais rico é aquele a quem a fortuna nada encontra para dar. No meio desta diversidade de posições, uma coisa há que todos afirmarão, como soe dizer-se a uma só voz, que devemos gratidão àqueles que nos favorecem. Neste ponto, toda esta multidão de opiniões se mostra de acordo, mesmo quando, por vezes, pagamos favores com injúrias. E a primeira causa da ingratidão é não podermos ser suficientemente gratos. A insensatez chegou ao ponto de se tornar perigosíssimo fazer um grande benefício a alguém, como se considera uma vergonha não pagar o benefício. Julga-se preferível não existir ninguém que não-lo faça. Goza em paz o que de mim recebeste. Não te reclamo, não te exijo. Basta-me saber que te fui útil. Não há ódio mais violento do que o proveniente de um benefício não honrado. Já deixei de estar na incerteza a teu respeito. Se me perguntares que divindade me serve de garante, dir-te-ei, aquela que nunca engana ninguém, ou seja, a alma que apenas ama o que é justo e bom. A melhor parte de ti mesmo já se encontra a salvo. Pode suceder que a fortuna te faça algum mal. No entanto, o que é mais importante, já não receio que tu faças mal a ti mesmo. Prossegue na via que encetaste. Adapta-te a este estilo de vida com serenidade, mas não com moleza. Eu prefiro viver mal do que com moleza, entendendo aqui mal no sentido que se lhe dá correntemente, isto é, com dureza, dificuldade e sacrifícios. Ouvimos não raro enaltecer certas pessoas, cuja vida se inveja em termos deste gênero. Mas que moleza de vida, mas que moleza de homem. O certo é que, gradualmente, a alma se vai efeminando e perdendo consistência à imagem da ociosidade e indolência em que vegetam. Pois que não será mais digno de um homem ter um ânimo vigoroso? E cá temos estes nossos frágeis donzéis, com medo da morte. Eles fizeram da própria vida um simulacro da morte. Ora, há uma enorme diferença entre viver no ócio e viver numa tumba. Que dizes? Então não é preferível levar uma vida de inatividade, mesmo que com moleza, do que deixar-se enredar
nesta vertigem dos deveres públicos? Ambas as coisas são condenáveis, tanto a crispação como o entorpecimento. Acho eu que tão morto está o que jaz no meio de perfumes, como aquele cujo cadáver é removido com um gancho. Um ócio à margem da cultura equivale à morte, é como o sepulcro de um homem vivo. Que interessa viver retirado nestas condições, vale tanto como atravessar os mares, levando atrás de nós as causas dos nossos cuidados. Onde encontrar um esconderijo em que não penetre o medo da morte? Que tipo de vida goza de tanta tranquilidade? É tão protegida e remissa que não possa ser perturbada pela dor? Onde quer que te refugies, sentirás à tua volta o estrépito dos males humanos. Vivemos em meio de condicionalismos externos que nos iludem ou atormentam, mas muitos outros há, de ordem interna, que nos fazem ferver em plena solidão. A filosofia deverá circundar-nos, como uma muralha inexpugnável que a fortuna, embora assalte com inúmeros engenhos, nunca poderá transpor. A alma que se aparta de tudo quanto é externo, que se defende no seu domínio próprio, alça-se por isso mesmo a um lugar inacessível, donde vê todos os dardos cair sem lhe tocarem. A fortuna não tem um braço assim tão longo quanto se julga, apenas atinge os que dela se encontram próximos. Por essa razão, devemos saltar para fora do seu alcance, tanto quanto nos for possível, o que só conseguiremos através do conhecimento de nós mesmos e da natureza. Cada um deve procurar saber para onde vai, donde provém, em que consiste para si o bem e o mal, quais as coisas a alcançar, quais as que são de evitar. Deve saber que coisa é essa razão, graças à qual se torna apto a discernir as metas a atingir e a evitar. Essa razão que acalma a loucura dos desejos e aniquila a ferocidade dos temores. Certos pensadores entendem que se consegue reprimir estas últimas perturbações, mesmo sem recorrer à filosofia. No entanto, se um homem atravessou sem perigo todos os acasos da vida, a declaração que então faça já vem tarde. Quero ouvi-lo falar é quando o carrasco se está aprestando, quando a morte se está avizinhando. A esse homem poderíamos dizer: tu estavas desafiando, sem riscos, males ausentes. Aqui tens agora a dor que tu dizias suportar sem dificuldade. Aqui tens agora a morte, a respeito da qual proclamava sentenças tão corajosas. Estalam os chicotes, brilham as espadas. Mostra agora, Enéas, a tua coragem, a tua energia. Um coração forte consegue-se através de uma contínua meditação, desde que nos não apliquemos às palavras, mas ao conteúdo, desde que nos preparemos para aceitar a morte, e não é à força de sofismas que alguém conseguirá exortar-te e levar-te à convicção de que a morte não é um mal. Dão-me vontade de rir, amigo Lucílio, algumas patetices dos gregos. Por muito que os admire, ainda não as consegui entender. O nosso Zenão serve-se deste raciocínio. Nenhum mal é causa de glória. Ora, a morte não é causa de glória. Logo, a morte não é um mal. Magnífico! Já estou liberto do medo. Depois disto, já não hesitarei em estender o pescoço ao carrasco. Vamos lá falar com mais dignidade, sem cobrir de ridículo um homem que vai morrer. Pelos deuses, nem sei dizer-te qual dos dois me parece mais imbecil. Se quem imaginou, com este silogismo, eliminar o medo da morte, se quem se aplicou a solucioná-lo, como se ele fosse pertinente para o caso. O mesmo pensador contrapôs a este um silogismo inverso, baseado no fato de nós estoicos
incluirmos a morte no número das coisas indiferentes. Ei-lo, nenhuma coisa indiferente é causa de glória. Ora, a morte é causa de glória. Logo, a morte não é indiferente. Estais a ver onde é que tropeça este silogismo. A glória não está na morte em si. A glória está em morrer valorosamente. Quando se diz que nenhuma coisa indiferente é causa de glória, eu estou de acordo, mas neste sentido que tudo quanto é glorioso gira à volta de coisas em si mesmo indiferentes. Entendo por indiferentes, isto é, nem boas nem más, coisas como a doença, a dor, a pobreza, o exílio, a morte. Nada disto por si mesmo pode ocasionar a glória, mas sem isto também nada o faz. Objeto de louvor não é a pobreza, mas sim um homem que se não deixa vencer, nem abater pela pobreza. Objeto de louvor não é o exílio, mas sim quem parte para o exílio, com mais serenidade no rosto do que se exilasse alguém. Objeto de louvor não é a dor, mas sim quem em nada cedeu à dor. Ninguém louva a morte em si, mas sim um homem que a morte arrebata, sem previamente lhe perturbar o ânimo. Nenhuma destas coisas tem por si mesma valor moral ou glória. O que lhe atribui valor moral e glória é somente o fato de nelas se ter de algum modo inserido a virtude. Tais coisas estão, por assim dizer, a meio caminho. A diferença surge quando o homem as enfrenta com cobardia ou com virtude. A mesma morte que em Catão foi gloriosa, tornou-se em Bruto vergonhosa e vil. Refiro-me àquele Bruto que, condenado à morte, procurou todas as formas de adiar a execução. Retirou-se para aliviar o ventre, chamaram-no para ser executado, ordenaram-lhe que submetesse o pescoço ao carrasco. Eu submeto, gritou, mas deixe-me viver. Que loucura esta de tentar fugir, quando já se não pode retroceder. Eu submeto, mas deixe-me viver. Só lhe faltou acrescentar, mesmo sob as ordens de Antônio, ó homem digno de ser condenado à vida. Mas continuemos. Estás vendo que, como te dizia, a morte em si não é um mal nem um bem. Catão usou-a da forma moralmente mais nobre, Bruto do modo mais indigno. É a presença da virtude que pode dar a qualquer coisa o valor de que em si carecia. Nós dizemos de um quarto que é muito claro, embora de noite fique totalmente às escuras. O dia faculta-lhe a luz, a noite rouba-lhe. O mesmo se passa com aquelas coisas que nós classificamos de indiferentes ou intermédias: riqueza, força, beleza, carreira das honras, poder, ou inversamente morte, exílio, problemas de saúde, dor e outras ainda que, ora mais, ora menos, nós receamos. É a vileza ou a virtude que delas faz um bem ou um mal. Uma massa de metal não é em si quente nem fria. Se a atirarmos a uma fornalha, ela aquece. Se a deitarmos à água, arrefece. A morte só tem valor moral, graças ao valor em si, isto é, virtude, o desprezo em que a alma tem, os condicionalismos externos. Existe, no entanto, Lucílio, uma grande diferença, mesmo entre aquelas coisas a que chamamos intermédias. Por exemplo, a morte não é indiferente no mesmo sentido em que o é ter um número par ou ímpar de cabelos. A morte inclui-se entre aquelas coisas que, sem serem em si um mal, revestem, no entanto, a aparência de um mal. E isto porque nos é inerente o amor por nós mesmos, o instinto de conservação permanente, a repugnância perante o aniquilamento, e também por imaginarmos que a morte nos vem arrebatar imensos bens, nos vem subtrair ao infindável mundo de coisas que nos habituamos a gozar. Repelimos ainda a ideia da morte porque
Se conhecemos bem este mundo, ignoramos tudo do mundo para que iremos, e o homem tem horror ao desconhecido, mas sofremos também do terror natural, pela escuridão, e é crença geral que a morte nos lançará nas trevas. Todas estas considerações mostram que, se a morte é um indiferente, não é, apesar disso, um daqueles que possamos tratar com ligeireza, para a alma se dispor a encarar a aproximação da morte. É indispensável robustecê-la à custa de intenso treino. Não recear a morte é um dever nosso, mas não um hábito generalizado. Concebemos todas as fantasias acerca dela. Muitos poetas talentosos aplicaram-se à porfia, a aumentar a má fama de que a morte desfruta, com as suas descrições dos antros infernais, como uma região oprimida por uma noite eterna, um mundo em que o gigantesco porteiro do orco, estendido no antro sangrento sobre ossadas meio ruídas, assusta com seu ladrar incessante as almas exangues. Mesmo estando convencidos de que tudo isto não passa de fábula e de que os mortos nada mais têm a recear, sobrevém-nos outro temor, o comum das pessoas tanto receia ir parar aos infernos como não ir parar a parte alguma. Perante estas visões, uma e outra negativas, impostas ao nosso espírito por uma longa habituação, como não pensarmos que a coragem perante a morte é uma fonte de glória, é uma das maiores façanhas do espírito humano. Nunca este se elevará até a virtude, enquanto estiver convencido de que a morte é um mal, mas falo-á se passar a considerá-la como indiferente. É contrário à natureza afrontar com decisão uma situação que consideramos ser um mal. A ação será sempre lenta e hesitante. Também não é glorioso fazer-se qualquer coisa contrariada e indecisamente. A virtude não age apenas por estrita necessidade. Acrescenta ainda que nenhuma ação tem valor moral, senão quando nos aplicamos a ela, com toda a nossa alma, quando nenhuma parte do nosso ser lhe opõe resistência. Quando alguém afronta um mal, por medo de algo pior, ou na esperança de vir a obter algum bem, e apenas tem engolido pacientemente um único mal, esse alguém sofrerá a ação de impulsos opostos. Por um lado, sentir-se-á incitado a levar até ao fim o seu propósito, por outro, sentirá a vontade de retroceder e de se pôr a salvo de uma conjuntura suspeita e perigosa. Em suma, vê-se puxado simultaneamente em direções opostas. Quando se dá uma situação destas, toda a glória se vai. A virtude, porém, leva até ao fim a decisão tomada em bloco pela alma, sem receio daquilo que vai fazer. Não cedas à desgraça, antes avança mais audaz ainda do que a própria fortuna te permite. Nunca poderás avançar com toda audácia se pensares que vais enfrentar o mal. Há que arrancar essa ideia do teu espírito, pois dúvida que persista em ti só servirá para entravar teu passo. Se queremos entrar, temos de empurrar as portas com energia. É exato que os mestres estoicos pretendem fazer crer que, enquanto o silogismo de Zenão é verdadeiro, o outro que lhe é contraposto é incorreto e falacioso. Eu, por mim, não estou disposto a tratar o problema da morte segundo as leis da lógica, fabricando desses sofismas próprios de uma sutileza entorpecida. Entendo que devemos rejeitar todo este aparato de que se rodeiam os autores de silogismos e que os leva, afinal de contas, a forçarem o seu oponente a uma conclusão contrária ao que de fato pensa. Em defesa da verdade, devemos agir com maior simplicidade.
contra um medo devemos empregar maior energia. Quanto a estes raciocínios congeminados por tais pensadores, eu gostaria de solucioná-los e desenvolvê-los, não para enganar os outros, mas para os persuadir. Um general em campanha, de que modo deve exortar os seus soldados a enfrentarem a morte em defesa das mulheres e dos filhos? Toma o exemplo dos fábios que assumiram para sua família o peso da guerra que afligia todo o estado. Reflete no exemplo dos espartanos postados no desfiladeiro das Termópilas. Não têm esperança alguma de vitória ou de regresso. Sabem que aquela posição será o seu túmulo. Que argumentos usar para exortar estes homens a opor os seus corpos à massa dos persas que se abatia sobre eles? Como convencê-los a antes abandonarem a vida do que cederem o passo? Será que lhes vais dizer: nenhum mal pode ser glorioso? Ora, a morte é gloriosa, logo a morte não é um mal? Que discurso persuasivo! Depois de o ouvir, quem é que hesitaria em oferecer o peito às espadas inimigas e morrer de pé? Em contrapartida, vê agora o vigor com que Leônidas lhes dirigiu a palavra. Camaradas, jantai hoje na plena certeza de que haveis de ir cear entre os mortos. A comida não se lhes enrolou na boca, não se lhes colou na garganta, não lhes caiu das mãos. Antes foi com energia que eles usaram as mãos, quer ao jantar, quer à ceia. Queres outro exemplo? Vê o daquele general romano que, enviando os seus soldados ao ataque de uma posição, o que os obrigava a atravessar as linhas do vasto exército inimigo, lhes falou nestes termos: camaradas, é necessário marchar sobre um local donde não é necessário regressar. Vê bem como a virtude é direta e imperiosa. Em contrapartida, onde está o homem a quem os argumentos capciosos possam dar mais coragem e entusiasmo? Tais argumentos só servem para embotar a alma, e nunca ela menos deve ser abatida e enredada em questiúnculas miudinhas do que quando vai afrontar uma situação difícil. Não são apenas 300 homens, é todo o gênero humano que devemos libertar do medo da morte. De que modo farás compreender a todos que a morte não é um mal? De que modo destruirás neles uma ideia errada, cimentada ao longo de toda a vida, bebida desde a infância? Que recursos usarás para socorrer a fraqueza dos homens? Que poderás dizer-lhes que os faça lançar-se com determinação no meio dos perigos? Que discurso será o teu para poder vencer o consenso geral que incita ao temor da morte? Que energia intelectual terás de despender a fim de eliminar essa convicção arraigada no espírito humano? Será que vais congeminar argumentos arrevesados ou construir silogismos? Os grandes monstros têm de ser combatidos com armas poderosas. A terrível serpente africana, mais funesta para as legiões romanas do que a própria guerra. Em vão os nossos soldados tentaram feri-la com setas ou pedras. Nem mesmo Apolo Píreo a conseguiria trespassar. O seu tamanho gigantesco, a dureza da pele que lhe cobria o corpo imenso, repeliam o ferro e todas as outras armas que contra ela se usaram. Só com pedregulhos do tamanho de móis foi possível matá-la, e tu vais empregar contra a morte argumentos tão miseráveis. A tua figura é a de quem defronta um leão com um canivete. Os teus raciocínios são muito agudos. Repara, porém, que nada é mais aguçado do que a ponta de uma espiga, mas a própria finura de muitos instrumentos faz deles armas inúteis e ineficazes. Queres que eu te descreva integralmente tudo quanto faço em cada dia de manhã à noite?
Quer isso dizer que fazes um bom juízo a meu respeito, pois não imaginas que eu possa ter algo a esconder-te. É assim mesmo que nós devemos viver, como se a nossa vida decorresse à vista de todos. É assim mesmo que nós devemos pensar, como se alguém pudesse surpreender o nosso mais íntimo pensamento, e alguém há que pode fazê-lo, de que nos vale esconder dos outros alguma coisa se a divindade nada permanece oculto. Ela existe dentro da nossa alma, toma parte ativa nas nossas reflexões. Toma parte, digo eu, como se apenas o fizesse esporadicamente. Vou, portanto, fazer o que me pedes, descrever-te com todo gosto cada ato que pratico e por que ordem eu faço. Vou observar-me com toda atenção, vou fazer uma coisa da maior utilidade, avaliar com cuidado cada um dos meus dias. Habitualmente, ninguém autoanalisa a própria vida, o que só contribui para crescer os vícios. Todos pensamos no que estamos para fazer, e mesmo isto raramente, mas não atentamos no que já fizemos, quando afinal as decisões quanto ao futuro estão dependentes do passado. O meu dia de hoje pertence-me. Ninguém me roubou um bocadinho que fosse. Todo ele foi dividido entre o leito e a leitura. Os exercícios físicos ocuparam uma parcela mínima. A propósito, devo render graças à velhice, que me não faz perder muito tempo com tais exercícios. Um pouco de movimento e fico cansado. Ora, o cansaço obriga mesmo os melhores atletas a darem por terminado o treino. Se queres saber quem são os meus treinadores, dir-te-ei que me contento apenas com Fário, que é um escravozinho muito simpático, como tu sabes, mas vou necessitar de trocá-lo por outro ainda um pouco mais jovem. Fário diz que ambos sofremos do mesmo mal, porque a ambos já nos estão caindo os dentes. No entanto, quando ele se põe a correr, eu já quase não consigo acompanhá-lo, e dentro de alguns dias não conseguirei mesmo. Daqui poderás inferir a utilidade dos exercícios diários. Rapidamente estabelece-se uma grande distância entre nós, pois marchamos em direções opostas. Enquanto ele vai subindo, eu vou descendo, e tu bem sabes em qual deste sentido se caminha mais depressa. Disse uma mentira. A minha idade já não se limita a descer. Tomba em queda livre. Bem, mas tu queres saber qual foi o resultado da corrida de hoje. Um resultado que só raramente os atletas alcançam. Ficamos os dois em primeiro lugar. Depois da corrida, que mais foi estafadeira que exercício, meti-me na água fria, nome que em minha casa se dá à água morna. Aqui está, eu o grande banhista de água gélida, eu que não passava o dia 1º de janeiro, sem dar o mergulho na piscina, eu que na passagem do ano, assim como celebrava a chegada do ano com uma leitura, uma obra, um discurso, também costumava ir saltar para dentro da fonte da Virgem. Comecei por transferir os meus banhos para o Tibre e, por fim, quando estou de boa saúde e tudo me corre bem, para esta banheira aquecida pelo sol. Pouco me falta para ficar reduzido ao banho quente. A seguir ao banho, um pouco de pão seco, uma ligeira refeição, mesmo em pé, daquelas que não obrigam a ir lavar as mãos. Durmo muito pouco, tu conheces o meu hábito. Basta um breve sono para repousar. Deixar por poucos minutos de estar acordado é o suficiente. Por vezes tenho a consciência de ter dormido, outras apenas suspeito que o fiz, e rompe subitamente o estrépito do circo. Uma vozearia repentina e unânime fere-me os ouvidos sem perturbar, sem interromper sequer as minhas reflexões. Sou capaz de suportar muito bem o ruído. Um grande número de vozes indistintas é para mim
como o barulho das ondas, do vento a bater na folhagem, ou outros sons de que mal nos apercebemos. Vou agora dizer-te em que problema ocupei o meu espírito. Fiquei matutando desde ontem no que é que pode ter levado pensadores profundos a apresentarem demonstrações ridículas e confusas para questões da máxima importância. Demonstrações que, embora conformes à verdade, têm todo o ar de mentiras. O grande Zenão, o fundador da nossa vigorosa e sublime escola estoica, pretende demover-nos da embriaguez, pois aqui tens o silogismo que ele congeminou para provar que o homem de bem nunca pode embriagar-se. Ninguém confia um segredo a um ébrio, mas pode confiá-lo a um homem de bem. Logo, o homem de bem nunca estará ébrio. Observa agora como, através de um silogismo similar, se pode evidenciar o ridículo desta demonstração. Basta-me enunciar um exemplo de entre muitos possíveis. Ninguém confia um segredo a alguém que está a dormir, mas pode confiá-lo a um homem de bem. Logo, o homem de bem nunca dorme. Posidônio procura defender o nosso Zenão da única forma possível, mas sem o conseguir. Acho eu, dizer-lhe que a palavra ébrio pode ser entendida em dois sentidos. Num caso, aplicada a alguém que bebeu demais e ficou inconsciente. No outro, a alguém que habitualmente se embriaga, que é viciado na bebida. Quando Zenão emprega o vocábulo, está a pensar em alguém que se embriaga habitualmente, não em quem está ébrio de momento. É ao primeiro que ninguém confiaria um segredo que ele, sob a ação do álcool, poderia imediatamente revelar. Ora, isto é falso, porque a primeira premissa do silogismo citado se refere a alguém que, de momento, está mesmo ébrio, não a alguém que pode vir a estar. Nós temos de admitir que há uma grande diferença entre um ébrio ocasional e um ébrio habitual. Um homem pode estar ébrio pela primeira vez, sem que tenha o vício, enquanto um viciado na bebida se encontra frequentemente sóbrio. É assim que eu entendo o significado deste vocábulo, sobretudo tendo em conta que ele é usado por alguém que se preocupa com a exatidão e propriedade dos termos que emprega. Imaginemos agora que Zenão estava ciente deste significado da palavra, mas pretendeu que nós ou não estivéssemos. Neste caso, usando ambiguamente o vocábulo, permitiu a introdução de um sofisma, o que não é o processo correto de chegar à verdade. Mas admitamos que fez assim conscientemente. Neste caso, a conclusão a que chegou, ou seja, que há um homem habitualmente ébrio, ninguém confia um segredo, é errônea. Basta que penses quantas vezes um general, um tribuno ou um centurião tiveram de dar instruções confidenciais a soldados nem sempre sóbrios. A tarefa de assassinar Gaio César. Refiro-me ao César que, após a vitória sobre Pompeio, se tornou senhor do Estado romano. Tanto foi confiada a Tílio Cimbro como a Gaio Cássio. Ora, enquanto Cássio em toda a sua vida nunca bebeu senão água, Tílio Cimbro era imoderado na bebida, o que o tornava um indivíduo irascível. Ele próprio, aliás, admitia com ironia o seu vício, dizendo: como hei de eu aguentar um chefe supremo, se nem consigo aguentar o vinho? Cada um poderá recordar-se de pessoas suas conhecidas, a quem se não pode dar a guardar uma ânfora de vinho, mas se pode confiar um segredo. Por mim, vou referir-me a um caso que me ocorre, antes que me passe da lembrança, porquanto temos o dever de utilizar como modelos casos famosos sem precisar de estar sempre a recorrer à antiguidade. Lúcio Pisão, o chefe da polícia de Roma, desde que foi nomeado para o cargo, nunca mais deixou de embriagar-se.
passava a maior parte da noite em festins. Depois ficava a dormir até quase ao meio-dia, o que para ele era uma madrugada. No entanto, cumpriu sempre com a maior diligência o seu dever de manter a ordem na cidade. A este homem, o divino Augusto confiou instruções secretas ao nomeá-lo como governador da Trácia, que ele, aliás, acabou de pacificar. O mesmo fez Tibério ao retirar-se para a Campânia, muito embora a situação em Roma fosse confusa e houvesse grande hostilidade contra si. A experiência de Tibério com este pisão, dado a bebida, foi mesmo tão bem sucedida que, imagino eu, foi essa a causa de ele nomear para governador de Roma Costo, homem severo, de bom caráter, mas de tal modo embebido em vinho que, uma vez, quando saiu de um banquete para participar no Senado, se deixou dormir em plena sessão e teve de ser levado de lá sem dar acordo de si. Pois Tibério confiou a este homem muitos documentos escritos pelo próprio punho, que nem aos seus íntimos colaboradores ousava revelar, sem que Costo tivesse desvendado o mínimo segredo, público ou privado. Ponhamos, portanto, de lado as declamações deste tipo. O espírito dominado pelo álcool não é senhor de si mesmo, à maneira do mosto que, ao fermentar, estoura com os próprios tonéis e faz vir ao de cima tudo quanto está lá no fundo. Assim o ébrio, sob a pressão do vinho, deita cá para fora, diante de toda a gente, todos os segredos que lá tem dentro. Sob o peso da bebida, um ébrio regurgitando de vinho não consegue sequer reter no estômago a comida, e o mesmo faz com os segredos, pondo-se a revelar indiscriminadamente tanto os próprios como os alheios. É certo que, por vezes, isto acontece, mas acontece também nós discutirmos assuntos prementes com pessoas que sabemos serem dadas à bebida. Consequentemente, é falsa toda a argumentação aqui utilizada para provar que a um homem viciado na bebida ninguém costuma confiar segredos. Muito mais importante do que estes discursos é a condenação expressa da embriaguez e a exposição do que nela há de vicioso. Qualquer homem, mesmo um homem vulgar, deve evitar os excessos, quanto mais aquele que já atingiu um elevado grau de sabedoria. Para este, é mais do que suficiente saciar a sede, e se, porventura, levado pela companhia, prolonga um pouco mais a boa disposição, nunca chega a atingir o estado da embriaguez. Investigaremos depois se o espírito do sábio pode deixar-se perturbar por excesso de vinho e comportar-se como ébrio. Entretanto, se quiseres provar que um homem de bem nunca deve embriagar-se, para que recorrer a silogismos? Diz antes que é vergonhoso ingerir mais do que podemos, fazendo por ignorar a capacidade do nosso estômago, que os ébrios tomam a atitude de que eles próprios se envergonham quando sóbrios. Diz que a embriaguez não passa de uma loucura voluntária. Imagina que um homem se comporta como ébrio durante vários dias consecutivos. Acaso hesitarás em considerá-lo um autêntico demente? Nos casos de que falávamos, a demência não é menor, apenas dura menos tempo. Lembra-te do caso de Alexandre da Macedônia, o qual, no meio de um banquete, trespassou com a espada Clito, o mais querido e fiel dos seus amigos. Quando deu conta do que fizera, desejou morrer, e sem dúvida era isso que deveria ter feito. A embriaguez excita e descobre todos os vícios e repele o pudor que se opõe às atitudes condenáveis. Muita gente, de fato, evita tais atitudes, mais pela vergonha de cometer o mau ato do que propriamente por íntima convicção. Quando o espírito é possuído por um violento excesso de bebida,
todo o seu lado mau vem ao de cima. A embriaguez não causa os vícios, mas trá-los à luz. O libertino não espera a hora de recolher-se, mas entrega-se sem demora a tudo quanto os seus apetites solicitam. O pervertido não hesita em reconhecer publicamente a sua perversão. O arruaceiro fica incapaz de controlar a língua e as mãos. Avoluma-se a má criação do insolente, a malvadez do cruel, a inveja do despeitado. Todo vício, em suma, cresce e torna-se visível. Acrescente-se a falta de autocontrolo, as palavras titubeantes e indistintas, os olhos revirados, os passos cambaleantes, a cabeça roda, o próprio teto movendo-se como se um furacão fizesse girar toda a casa, as dores no estômago, quando o vinho fermenta e dilata as entranhas. Mas, apesar de tudo, isso ainda é suportável quando a pessoa consegue aguentar-se de pé. Agora, se, para cúmulo, sobrevém o sono e a embriaguez se transforma em indigestão. Pensa em todas as catástrofes que têm sido causadas pela embriaguez coletiva. Num caso, é um povo valoroso e combativo que fica à mercê dos inimigos. No outro, é uma cidade que, após uma guerra defensiva de longos anos, acaba por abrir ela mesma as muralhas. Noutro ainda, é uma nação obstinada na sua independência, que se vê submetida. Ou ainda, um exército imbatível em combate, mas derrotado pelo vinho. Alexandre, a quem acima fiz referência, escapou ileso a inúmeras marchas forçadas, a inúmeras batalhas, a inúmeras tempestades de que saiu vencedor, apesar da hostilidade das terras e dos climas. Há inúmeras torrentes caindo, sabe-se lá donde. Há inúmeras travessias por mar. Só o deitou por terra, o excessivo prazer da bebida, o seu copo digno de Hércules. Que glória há em beber muito, ainda que sejas o vencedor, que todos os outros, prostrados pelo sono, agoniados, não te acompanhem já nos brindes, ainda que, em pleno banquete, sejas o único ainda de pé, ainda que superes todos com a tua espantosa resistência à bebida, ainda que ninguém mais consiga beber tanto vinho, um tonel par-te-ia tombar. Outra não foi a perdição desse homem notável e de ânimo nobre que se chamou Marco Antônio. Não foi acaso a paixão por Cleópatra, tão violenta como a paixão pelo vinho, que o levou a adotar costumes estrangeiros e vícios não romanos. Esta paixão fez dele um inimigo da República, tornou-o incapaz de medir-se com ex-adversários, pelo cruel a ponto de, enquanto ceava, lhe serem levadas as cabeças dos principais cidadãos, a ponto de observar, entre manjares requintadíssimos, no meio de luxo asiático, os rostos e as mãos dos proscritos, a ponto de, já saciado de bebida, ter ainda sede de sangue. Já era intolerável que ele se embriagasse por cometer tais atos, muito mais intolerável ainda que os cometesse enquanto se embriagava. A crueldade segue-se inevitavelmente ao excesso de vinho, pois a sanidade mental fica completamente alterada e todos os excessos são possíveis. Uma doença muito prolongada torna qualquer pessoa irritadiça, irascível, incapaz de resistir à mínima contrariedade. Do mesmo modo, um contínuo estado de embriaguez torna os ânimos cruéis. Como a pessoa está frequentemente fora de si, a demência torna-se um estado habitual e os vícios originados pelo vinho permanecem mesmo quando não se bebe. Em conclusão, diga-se por que razão o sábio nunca deve embriagar-se. Mostre-se por fatos e não por palavras tudo quanto há de horroroso e prejudicial na embriaguez. Prove-se o que é facílimo de conseguir, como os chamados prazeres, quando excessivos se tornam tormentos.
Se, pelo contrário, se argumentar que o sábio, embora bebendo muito, não perde a razão e conserva a plenitude das suas faculdades, mesmo embriagado, então poder-se-á argumentar também que ele não morrerá se beber um veneno, não dormirá se tomar um soporífero, nem vomitará as entranhas sem ingerir um bocado de léboro. Mas se ele fica incapaz de marchar a direito e de articular duas palavras, como pretender que está em parte sóbrio e em parte embriagado?